Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, tá? Sou aluno do 112.3, né? Graças a Deus, terceiro semestre, né? Vindo aqui só para passar, para a gente falar um pouco de um assunto que ele é primordial, né? Ele é como se fosse uma Bíblia na realidade referente ao nosso desenvolvimento como sociedade. Nada mais, nada menos que o assunto de direito, tá? Direito humanos, tudo bem? Esse assunto ele é bastante devastador na questão da sua grandeza e da sua importância referente à nossa sociedade, tá? Referente a nossos convívios, digamos assim. Antes de dar continuidade, né, ao nosso vídeo, né, ao nosso procedimento, a nossa explicação, que acredito eu que seja uma explicação breve, não custa nada, então dá uma curtida aqui, tá? Dá aquele joinha para ajudar a gente, já se inscreve no canal que... Enfim, galera, vamos deixar o papo para depois, né? Vamos diretamente ao que realmente importa, né? Direitos humanos, galera, nada mais, nada menos é que não é uma sociedade, tá? Não é algo que foi criado, na verdade. É algo que ele deveria ser existido, né? Na realidade, ele existiu, tá? De uma forma, digamos que anônima, não tão anônima, porque teve ali alguns influenciadores que chegaram junto, né? Principalmente ali na Revolução Francesa, que foi quando teve o pontapé inicial. Não no pontapé inicial, digamos que do início, né? Porque teve antes relacionado à Revolução Americana, né? Que aconteceu por meados 1789, né? Lembrando que ela era totalmente liberal, tá? Foi algo totalmente liberal, baseado nos iluministas, que eles pregavam fraternidade, igualdade, né? Tudo relacionado, que todo mundo é igual, sem diferenciação de classe, cor, tá? E de questões sociais, financeiras, digamos, tá? O que acontece? Não foi, tá? Por quê? Porque houve a relação da mulher, tá? Porque ela não passou algum tempo, ela não passou nessa, digamos que teve a mesma, né? Até hoje em dia ainda as mulheres sofrem muito em relações aos seus altos ciclos, né? Porque você podemos ver que a mulher ela veio votar, a não me engano, dia 4 de fevereiro de 1932. Então, essa questão do direito, tá? Ele foi bem precário no início, porque a mulher, tá? Como eu falei anteriormente, ela não tem 100% até hoje a sua liberdade civil, né? Algumas práticas ela não tem, né, essa total liberdade. Mas eu acredito que ao passar do tempo, nós, tá, defensores do direito, vamos poder estar mudando essa ideologia, tá mudando essa regra e essa cultura, ela é limitada, né, nessa questão de falar, a mulher é superior ao homem, a mulher ela tem menos recursos do que o homem, digamos assim, em questão de sociedade. Não, todos somos iguais, tá? Como eu falei anteriormente, tudo só envolve a questão do senso comum, né? Então, dito isso, eu vou passar a palavra agora para minha amiga Lívia, né? Espero que vocês tenham aproveitado e entendido um pouco o que é o direitos humanos, tá bom? Valeu, galera. Não esquece de deixar o link aqui, o likezinho aqui embaixo. Valeu. A responsabilidade internacional do direito, ele é um instituto que visa responsabilizar uma potência soberana. O Instituto Internacional, ele tem duas principais finalidades. A finalidade preventiva, que é aquele de coagir psicologicamente os estados para que eles cumpram com seus compromissos. A finalidade repressiva, que é aquele que atribui ao indivíduo que sofreu uma violação em decorrência do ato ilícito causado pelo Estado uma justa e devida reparação. Mas há também outra finalidade, que é a de impor limites no plano de atuação externo, para que eles não ajam de forma leviana, para que não prejudiquem a terceiros e para que não desequilibrem as relações pacíficas entre os demais estados. O princípio fundamental, ele se traduz numa ideia de justiça, segundo o qual os estados eles devem cumprir com seus compromissos de boa fé, sem que prejudique a qualquer pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Portanto, o Estado ele é internacionalmente responsável por toda ação ou omissão que lhe seja imputável. Há duas grandes teorias acerca da natureza jurídica de responsabilidade internacional do Estado. A teoria subjetivista ou teoria da culpa, que é aquela que não basta a prática do ato objetivamente ilícito, é necessário que o Estado ele tenha agido com dolo intencional. Já a teoria objetivista, ou a teoria do risco, com dolo intencional. Já a teoria objetivista, ou a teoria do risco,
A responsabilidade vem em decorrência de uma causalidade existente entre o ato ilícito praticado pelo Estado e o prejuízo do sujeito. Nessa doutrina está em jogo o risco, mas não necessariamente a existência da vontade do Estado. A obrigação erga omnes, ela é imposta a todos os estados, independentemente da aceitação ou não. Já a obrigação jus conge, ela é superior, é aplicada também a todos os estados, mas são imperativas e inderrogáveis. Os tratados de direitos humanos, eles garantem às pessoas a proteção, tanto no plano interno como nas instâncias internacionais. Um exemplo disso é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que lhe compete processar e julgar um Estado parte por uma violação do direito. Não importa a nacionalidade da vítima, o sistema interamericano, ele conta com um tribunal supranacional que é responsável pelo processo e julgamento do Estado que violou suas obrigações internacionais que estão previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos. Oi, galera, eu fiquei com o terceiro capítulo, que foi Gerações de Direito. Meu nome é Maria Tamires. Eu vou explicar um pouquinho como Paulo Benevides via e se entende por cada uma dessas etapas. Segundo, a primeira geração foi liberdade. Segundo ele, sendo os primeiros a constarem dos textos normativos constitucionais, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, trata-se dos direitos que têm por titular o indivíduo, sendo, portanto, oponíveis ao Estado, como, por exemplo, o direito de ir e vir, a igualdade, a propriedade, ao nome, a nacionalidade. Essa foi a primeira geração, liberdade. Agora a segunda. A segunda geração foi igualdade. Os direitos da segunda geração nasceram a partir do início do século XX e compõem-se dos direitos da igualdade, a saber, os direitos econômicos, sociais e culturais, bem como os direitos coletivos ou de coletividade, introduzidos no constitucionalismo do Estado Social, depois que germinaram por obra a ideologia e da reflexão anti-liberal do século XX. Já a terceira geração foi a fraternidade. São os que se assentam no princípio da fraternidade, deles fazendo parte, entre outros, o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. Segundo pensamos, tais direitos foram fortemente influenciados pela temática ambiental, nascida no mundo a partir da década de 1960. Já a quarta geração é a solidariedade, resulta da globalização dos direitos fundamentais, de sua expansão e de sua abertura além de fronteiras. Segundo Bonavides, seria exemplo de direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. A quinta geração é a esperança, fundada na concepção da paz no âmbito da normatividade jurídica, a qual configura um dos mais notáveis progressos já alcançados pela teoria dos direitos fundamentais.